versículo 1 ao 13. Amém? Todos acharam? É uma parte muito conhecida, né, sobre a parábola, e vamos estar lendo a parábola do semeador. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e falou-lhes de muitas coisas por parábola, dizendo: Eis que um semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Então vieram as aves e comeram, e outra parte caiu entre pedregais, e onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e os sufocaram. E outra caiu em boa terra e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60 e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: Por que lhe falas por parábola? Ele respondendo disse-lhe: Porque a vós é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábola, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. Amém? Podeis assentar? Glória a Deus. Como eu falei, essa parte é uma parte muito conhecida, né? Que Jesus, ele no princípio, principalmente no princípio do ministério dele, Jesus, ele caminhava ali, a gente via que multidões seguiam Jesus. Onde Jesus estava, havia muita gente ao redor dele. Mas como a gente sempre vê na palavra do Senhor, que ao redor do Senhor Jesus havia muitas pessoas que tinham fome, que tinham sede de conhecer a Jesus, de saber quem Ele era, de ouvir a palavra dele. Mas tinha também aqueles fariseus, aqueles saduceus, pessoas que tinham um coração endurecido, pessoas que não acreditavam e que não aceitavam Jesus, não aceitavam a palavra do Senhor Jesus. E quando o Senhor Jesus, ele começa a falar em parábolas ali, ele começa a falar no meio da multidão em parábolas. E os discípulos de Jesus, eles não entendiam, muitas vezes eles perguntavam ao Senhor: Senhor, por que o Senhor está falando em parábolas? Jesus, ele deu a explicação, porque muitas coisas que ele estava falando ali, ele não queria que aquelas pessoas que estavam com o coração endurecido, que aquelas pessoas que estavam ali, aqueles fariseus que estavam ali para julgar a ele, aquelas pessoas que estavam ali para perseguir, para tentar ali achar nele erro, achar nele as coisas, que não entendessem, porque Jesus, ele é conhecedor, ele é o próprio Deus que estava ali, e ele conhecia o coração de cada um, ele sabia do coração de cada um. Então, quando Jesus começou a falar essa parábola, ele estava falando do coração, e ele sabia como se ele estivesse falando a uma multidão aqui nesse meio. Mas há muitas pessoas aqui que não vão aceitar, há pessoas que não vão ter o coração quebrantado, que não vão aceitar a minha palavra. Por que Jesus falava isso? Porque Jesus conhecia o coração deles, porque o Senhor é aquele que sonda o coração e sabe. E quando os discípulos chamou a Jesus, que Jesus fala sobre a parábola do semeador, os discípulos começam a perguntar a Jesus: por quê? Aí Jesus fala: porque há coisas que vai ser revelada somente a vocês. Há coisas que serão mistérios que serão revelados somente a vocês. E quando ele estava ali naquele momento dessa parábola, que Jesus começa a falar que o semeador chega ali e começa a semear a semente que é a palavra, a semente que é o reino dos céus, a semente daquilo que o Senhor Jesus ia semear e ia plantar ali nos corações que estivessem quebrantados. Quando o Senhor Jesus, ele começa a
falar que ali estava o semeador com a semente. Havia sementes que caíram à beira do caminho. Aí quando Jesus chega para explicar àquele povo, para explicar aos discípulos dele o que aquilo representava, os discípulos curiosos querendo saber, Jesus fala: a terra é o vosso coração, a semente é a minha palavra. Aquelas sementes que foram semeadas, que caíram à beira do caminho, e que ali elas deram ali fruto, elas cresceram ali aquela semente, mas logo aquela semente elas desapareceram com o sol, porque não havia terra, porque não havia lugar ali para elas se enraizar, para elas crescerem. Jesus estava comparando o coração de cada pessoa que estava ali. Jesus sabia a variedade de coração que havia ali, que havia corações que iam ouvir a palavra dele, mas simplesmente com um pouco de tempo, com o passar do tempo, com o sofrimento, com a primeira luta, com a primeira dificuldade que aquelas pessoas tivessem, aquelas pessoas não iriam resistir. Aquelas pessoas iriam ali logo esquecer. Quando Jesus começa a explicar ali sobre a parábola, que ele fala que a palavra dele é levada, aqueles que não entendem, aqueles que não têm compreensão da palavra, o inimigo, ele logo vem e ele tira aquilo que foi semeado. Ele tira dando ali o esquecimento, dando ali muitas vezes quando a pessoa está ali sentada para ouvir a palavra de Deus, muitas vezes a pessoa está com a mente preocupada em que ela tem que fazer amanhã, o que ela tem que resolver na casa dela, aquela palavra chega e de repente o inimigo rouba aquela palavra. Essa é a semente que foi caída ali no meio do caminho e que ela não se cuidou, porque não havia terra, o coração não estava aberto para receber a palavra. E é muito interessante que Jesus fala também que quando o semeador ele chega a semear ali a semente que cai em meios de espinhos, a semente que cai ali no meio de pedregulhos, no meio de espinhos. Nós vamos estar lendo aqui que quando Jesus fala que foi semeada em meio de pedregais, e o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é temporal. Então, chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo a pessoa se ofende. Aquelas pessoas, muitas vezes, amada igreja, Jesus, quando ele estava falando com os discípulos, que com os discípulos ele não falava em parábola, com os discípulos ele falava abertamente, ele explicava os discípulos abertamente, para que os discípulos entendessem, porque Jesus sabia que o coração daqueles discípulos, daqueles homens, era um coração que era uma terra fértil, era uma terra que ia receber a palavra que o Senhor estava levando para eles. Assim é hoje. Hoje Jesus ele está usando pastores, missionários, pessoas para estar levando a palavra de Deus, para estar levando o reino, para estar ensinando. E Jesus é aquele que está ali olhando o nosso coração. Ele conhece o nosso coração, para onde essa semente está sendo ali semeada. Jesus fala do coração que recebe, aquele coração que ao mesmo tempo que recebe aquela palavra com alegria, aquela mesma pessoa que recebe, que está ali, o Espírito Santo de Deus toca no coração quando ouve a palavra, porque a palavra do Senhor é uma palavra que cura, é uma palavra que liberta. Quando nós estamos com o nosso coração aberto para ouvir a palavra do Senhor, nós vamos entender a palavra, nós vamos receber a ela e guardar em nosso coração. É isso que Jesus estava passando para aquele povo, é isso que Jesus estava ensinando os discípulos dele. E de repente Jesus fala daquela semente que foi jogada no meio do pedregulho, no meio dos
morreu. Pessoas muitas vezes que estavam junto com Jesus, caminhando com o Senhor Jesus, ouvindo a palavra do Senhor, muitos deles recebiam com alegria, mas diante as lutas, diante as dificuldades, muitos ali abandonavam. O sufocar muitas vezes hoje, muitas vezes nós recebemos a palavra, muitas vezes a pessoa chega na presença do Senhor, na igreja, chega cheio de problemas, cheio de dificuldade, chega com a vida com o coração triste, e muitas vezes ele recebe ali a palavra, ele sente a alegria do Senhor, o prazer do Senhor, e de repente muitas vezes vem o sufoco, vem os espinhos sufocando aquela pessoa. O que esses espinhos representam para nós de hoje? Muitas vezes a situação, as dificuldades, as lutas, para outras pessoas representam os pratos que o mundo muitas vezes oferece. Quando as pessoas estão sendo sufocadas pelo desejo de estar lá fora, de estar ali vivendo e fazendo as mesmas coisas que os ímpios estão fazendo. Quantas pessoas que estão sentindo sufocadas por isso? Quantas pessoas que estão sentindo sufocadas pela situação, pelo problema? Como foi dado o testemunho aqui, que muitas vezes nós oramos, não ouvimos resposta. E muitas pessoas, neste momento, aquela palavra que foi ali, aquela semente que foi jogada naquele coração, os espinhos da vida, muitas vezes sufocam aquela semente para que ela não venha germinar, para que ela não venha dar frutos. Mas a palavra do Senhor, Deus é muito perfeito. Deus é muito perfeito na comparação, quando Ele faz essa comparação. Quando Jesus ele estava ensinando aquele povo ali a separação dos corações, Jesus estava mostrando ali a terra, como Ele nos vê, aonde que Ele trabalha. Jesus ele trabalha no nosso coração. É como se Ele estivesse ensinando, falando com aqueles discípulos: o que eu estou olhando, eu não estou olhando o seu visual, eu não estou olhando o seu rosto, eu estou olhando o teu coração, porque é nele que eu vou trabalhar. Jesus escolheu ali, foi escolhido os discípulos a trabalhar com Jesus. Jesus não olhou para nenhum deles da forma humana. Jesus não viu Pedro, aquele homem grosso, aquele homem, muitas vezes, se a gente for ver nos dias de hoje, mal educado, aquele homem sem paciência. Não, porque Jesus olha o coração, porque é ali que Ele trabalha. Há pessoas que muitas vezes mostram sorriso no rosto, há pessoas muitas vezes que mostram simpatia, que mostram humildade muitas vezes, mas o coração não. O coração não é uma terra fértil. Mas há pessoas que muitas vezes demonstram pessoas tão difíceis, tão duras, tão cheias de problemas, cheias de dificuldade. Mas quando Jesus olha naquele coração, Ele vê uma terra tão preparada, tão fértil. Porque Ele sabe que quando a palavra for cair, quando a semente for jogada ali, essa semente dá frutos. Porque o viver com Cristo Jesus estava mostrando para aqueles discípulos, mostrando para aquelas pessoas, que o caminhar com Ele tinha que ser coisas verdadeiras, coisas ali permanentes. Porque aquelas sementinhas que caíam ali, onde não tinha terra, elas não vingavam, elas davam aquela frutinha, elas se levantavam, aquela folhinha e logo morria. Mas não, mas o que Jesus estava procurando ali no meio daquela multidão era coração, era terra fértil, era coração quebrantado, é um coração ali aberto para aprender com a palavra, era um coração aberto para aceitar mudança de vida, mudança de pensamento, mudança de coração, mudança de atitude. É isso que o Senhor Jesus estava mostrando para aqueles discípulos e nos mostra nos dias de hoje. Há
A procura dele é isso, é esse coração. Não adianta a pessoa mostrar o exterior para Jesus, porque ele vai ver o seu interior, porque é nele que ele trabalha, que é no nosso coração que ele trabalha. E voltando para a parábola, quando Jesus fala, foi jogado a semente em terra fértil. Aquela semente que foi jogada na terra fértil, aquela semente deu frutos, aquela semente frutificou, aquela semente se tornou uma árvore dando frutos, mais frutos ali. Por quê? Porque aquela semente que foi jogada ali naquela terra fértil, ela deu raiz. Ela não foi somente na superfície da terra, mas ela deu raiz. E Jesus mostrando para os discípulos: eu quero que vocês dêem raízes. Raízes, amada igreja. Como formar aquelas raízes para que aquela árvore ficasse ali frondosa? Aquela raiz ali, para ela ser formada, ela estava sendo ali debaixo da terra, bem escondida. Ninguém viu uma raiz crescer, ninguém viu uma raiz ali, ela espalhar na terra. E esse momento de raiz, de enraizar, é um momento que muitas vezes a igreja nós passamos, que é um momento que é somente eu e você, é somente nós e Deus, é somente a gente e Deus. É o momento que você está lutando, é o momento que você está orando, em que você está buscando, em que ninguém vê nada. É o momento em que você está indo no monte orando, é o momento em que você está dobrando o seu joelho, é no momento em que você está fazendo um propósito e que ninguém está vendo nada acontecer. É o momento que muitas vezes muitas pessoas dizem: o que você está fazendo? Você está indo na igreja, você está orando, você está lutando por essa causa e você não tem resposta. Como foi dado o testemunho aqui, quantos anos de oração, quanto tempo de oração, quantos joelhos dobrados, quantos não nós ouvimos, quanta ação impossível que nós vimos. É nessa hora, amada igreja, que a raiz está entrando na terra. É nessa hora que a raiz está crescendo, para que quando chegar no tempo da árvore se florescer, quando chegar no tempo da árvore crescer e começar a dar aqueles frutos, que todos veem os frutos, é a hora de o Senhor nos honrar. É o momento em que o Senhor nos honra. É no momento em que nós temos resposta nos nossos tempos, no nosso choro, nos nossos clamores, das nossas noites muitas vezes sem dormir, das nossas noites muitas vezes ali orando, clamando ao Senhor, dos nossos momentos muitas vezes de angústia, de tristeza, porque nós temos esse momento. Nós somos carne, nós somos seres humanos. Há momento em que nós sentimos tristeza, dor, só que nós não vivemos, nós não deixamos isso se tornar normal na nossa vida. É o momento, quando nós passamos por isso, nós oramos, nós buscamos ajuda com o Senhor, nós buscamos ajuda com o nosso irmão para orarmos juntamente conosco, nós pedimos ajuda, pedimos oração. Nesse momento que o Senhor vem nos honrar com a resposta, com os testemunhos, com a resposta daquilo que para nós é impossível, mas para Ele é possível. E quando aquela árvore, que todos veem ali os galhos, veem ali
igreja. Nós só vamos suportar, nós só vamos chegar, como Paulo disse, aquele que vencer, aquele que for até o fim, que vencer, receberá a coroa. Nós só vamos vencer se nós suportarmos as lutas, as dificuldades. Sozinho nós não suportamos, mas nós não estamos sozinhos. Sabe quem está conosco? O próprio Deus, que é o Espírito Santo dele. Porque Jesus disse: Deus enviou o próprio Espírito para habitar dentro de mim e de você. Isso quer dizer, amada igreja, que quando em nós estiver sendo formado raízes, nós vamos estar sendo fortalecidos. Que quando nós estivermos ali no momento mais difícil, o Senhor está conosco, para que essa árvore venha crescer. E esse fruto, que é o fruto do Espírito Santo na minha e na tua vida. Porque quando uma árvore, ela está ali, cheia de folhagem, ela dá frutos. E aquele fruto serve de alimento para as pessoas que estão ao redor. Quando eu e você, nós nos tornamos árvores frutíferas, quando o fruto do Espírito Santo está em nossa vida, nós damos ali o alimento às pessoas que estão ao nosso redor. Nós damos alimento às pessoas da palavra, às pessoas que estão ao nosso redor. Aqueles que chegam até aquela árvore, eles são alimentados. Mas muitas vezes, no processo, muitas vezes na caminhada com o Senhor Jesus, nós, seres humanos, nós temos tendência para isso. Nós queremos ser árvores, mas nós esquecemos que essa árvore precisa de raízes. Nós queremos dar frutos, mas nós esquecemos que nós só vamos dar frutos se a nossa árvore estiver raízes, enraizada, firmada no Senhor Jesus. Porque é Ele que nos firma, é Ele que nos fortalece, para que nós possamos dar um bom testemunho, para que nós possamos falar de Deus, para que nós possamos ali levar com experiência aquilo que o Senhor nos deu. Porque a árvore, mesmo ela tendo a raiz, se ela não, a raiz dela não for aquela raiz que entrar bem no profundo da terra, quando vem ventos, quando vem vendavais, quantas árvores são caídas, quantas árvores são destruídas, jogadas ao chão. Mas aquela árvore, que a raiz dela, quanto mais a raiz dela vai se infiltrando na terra, mais forte aquela árvore é. Quanto mais experiência que nós temos com o Senhor Jesus, quanto mais lutas que nós passamos e dificuldade que nós vencemos, mais e mais nós somos firmados no Senhor Jesus. Não adianta nós queremos subir ao altar, como muitas igrejas, e querer apregoar uma árvore frondosa, cheia de fruto, mas que não tenha raízes. Não adianta eu dizer para você que você converte hoje, que sua vida vai ser uma maravilha. Não. Vai ser lutas. Você vai ter dificuldade. A maravilha que vai ser na tua vida é que você está com Cristo. Que você não está sozinho. Que no momento das lutas Ele vai estar com você. Que vai ter momento que Ele vai pegar na tua mão, mas vai ter momento que Ele vai
saíram, muitos dos discípulos saíram e largaram ele. Jesus, ele pergunta para os discípulos dele: e vocês não vão embora? Eles respondem: não, somente não. Para onde nós vamos se o Senhor é o caminho? E é isso, amada igreja, que nós temos que ter firmado. Não há outro caminho. Em meio às lutas, das dificuldades, vamos pegar firme no Senhor. Vamos deixar que essa semente venha se tornar ali uma árvore firmada no Senhor, uma árvore com raiz, uma árvore que vai resistir ventos, tempestades, trovões e vai permanecer ali dando fruto. Porque no momento dos ventos, da ventania, há momentos em que a árvore ela vai estar ali com as folhinhas feias, mas vai ter momento em que o sol vai chegar, a primavera vai chegar, as folhas vão crescer, os frutos vão estar ali. Há momentos em que eu e você passamos lutas, estamos ali muitas vezes de cabeça baixa, mas confiando no Senhor, passando ali chorando, mas confiando no Senhor, esperando e crendo que a estação mudará, que chegará ali a primavera e que as folhas vão crescer, o renovo vai vir sobre a minha vida, sobre a tua vida. Não vai ser todos os dias de dificuldade, não. Vai ter dia de glória, dia de vitória, dia de testemunharmos os feitos do Senhor na nossa vida. É só nós cremos e confiarmos no Senhor, que assim como nós estamos aqui, é porque o Senhor tem nos firmado. Se nós estamos aqui de pé, é porque essa semente que foi semeada no nosso coração, o nosso coração aceitou, é uma terra fértil para receber do Senhor o propósito dele, o trabalhar dele na nossa vida. Que nós possamos aprender com Cristo, porque Jesus, no tempo que ele esteve aqui, ele ensinou os discípulos dele, ele preparou os discípulos dele, e ensina até os dias de hoje, porque nós estamos aqui nessa terra para aprender aquilo que o Senhor Jesus deixou para nós, para que nós possamos um dia estarmos da mesma forma que os discípulos dele estão com ele, porque ele disse: eu vou preparar um lugar para vocês estarão junto comigo e nós estaremos junto com ele. Mas vamos cuidar do nosso coração, vamos cuidar, porque a palavra de Deus fala: em tudo que cuideis do vosso coração. Não endureçam o vosso coração. Não deixe o sofrimento, as lutas endurecer o teu coração. Não deixe as tristezas, as pessoas endurecer o teu coração. Mantenha o teu coração ali preparado para o Senhor. Coração quebrantado. Não deixe o inimigo roubar a semente do amor que foi plantada no teu coração. Não deixe o espinho sufocar a alegria, o prazer de estar na presença de Deus. Não deixe, mas que nós possamos pedir a Deus, como vem sempre no louvor, né? Derrama da tua chuva, deixa chover, deixa molhar a terra do teu coração, para que essa terra esteja sempre úmida, cheia do Espírito Santo, cheia da presença dele, para que esse fruto venha crescer mais e mais na minha e na tua vida, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Essa palavra o Senhor colocou no meu coração. Gostaria que você se colocasse de pé neste momento.